prever em tempo real qual era a intenção motora, né? Por volta de um segundo antes do animal decidir o que ele ia fazer. E curiosamente nós testamos vários, o que hoje o pessoal... Toda palestra que eu dou, hein? É verdade. Eu concordo, não é? É verdade. Eu agradeço a E eu referência. repito, eu falo, concordo com o Nicoleles, cara. Não é nem inteligente nem artificial. Porque primeiro, ninguém sabe o que é inteligência. Exato. O que nós fizemos foi usar... Isso nos anos 90, né? No 96, 95. Antes do Deep Learning, antes das redes artificiais modernas, né? Nós começamos a usar redes artificiais, neurais artificiais, para analisar padrões de neurônios reais, de atividade elétrica de grandes populações de neurônios reais registrados em animais. Porque eu estava interessado em ver se a gente conseguiria prever em tempo real qual era a intenção motora, né? Por volta de um segundo antes do animal decidir o que ele ia fazer. E curiosamente nós testamos vários, o que hoje o pessoal chama de machine learning, né? Nós testamos vários algoritmos, mais de 20, e conseguimos ver que naquela época você usava redes muito simples, né? Era um perceptron um pouco melhorado para rodar em computadores que estavam disponíveis, né? Exatamente. E funcionou, nós trabalhamos, mas o que a gente percebeu é que filtros normais, como o Kalman Filter, por exemplo, né, que era muito usado na época, muito mesmo, funcionava até melhor, né? Então nós fizemos algumas categorizações, publicamos isso, esse é um trabalho que, curiosamente, nos últimos anos está tendo um número de citações muito grande, porque o pessoal foi lá ver o que a neurociência está fazendo, né? Mas o que é curioso nesse sentido, duas coisas que eu gostaria de acrescentar rapidamente, é que o primeiro é que eu fui estudar, agora por causa do livro que eu estou escrevendo sobre a origem mesmo, né? Nos anos 30, nos anos 40, e curiosamente todos os caras, von Neumann, Claude Shannon, Turing, os artigos originais, né? Todos eles falam de 3 trabalhos neurocientíficos. Ou seja, eles estavam lendo a literatura de neurociência. Um é do clássico do McCulloch and Pitts, né? Que o McCulloch era professor no MIT, e propuseram, baseados num livro do Donald Hebb, que na nossa área virou um clássico depois de 60 anos. Ninguém leu o livro dele, a não ser os caras de computação. Chama-se Organização do Comportamento, né? Que é a teoria que ele foi contra todo mundo. Ele era canadense, né? Trabalhou muitos anos em Montreal e propôs que eram grupos de neurônios ao invés de um neurônio único, que eram responsáveis por gerar comportamentos. Entendi. E ninguém acreditou nele. Mas quem acreditou nele foi o McCulloch, John von Neumann, né? Todos os big guys falaram, não, isso aí soa razoável, né? E o McCulloch achou que o neurônio funcionava como uma unidade lógica, porque ele estava muito impressionado com o trabalho do transistor. Entendi. E ele conhecia o Claude Shannon, porque era do MIT, né? Que foi o cara que primeiramente implementou gates lógicos em sistemas digitais, né? Em circuitos digitais, né? Então, o grande choque que eu tive, e o próprio Rosenblatt, que é o criador do Perceptron, né? Ele elogia no paper dele original, assim, de uma maneira que nenhum neurocientista dos anos 50 elogiou, o trabalho desses 2 caras, mais o trabalho do Hebb, e mais o trabalho de um cara que era odiado na época na neurociência, que era o Lashley, que dizia que o cérebro não tinha área para visão, área para audição, ele funcionava como um todo, como um sistema distribuído. E o que é impressionante é você ver todos esses caras, von Neumann, John von Neumann, que era um gênio, né, que criou o desenho do computador moderno, dizendo, não, nós estamos lendo essa literatura. Então, na realidade, esse é o tema do meu livro, né, onde você fica entre a neurociência e a inteligência artificial, porque todos os termos da área foram tirados da neurociência. Ah, sim, né? É um sequestro sem... Foi um sequestro. Foi um sequestro completo. E o John von Neumann fala uma coisa maravilhosa. Acabei de ler o livro ontem à noite, um dos livros dele, ou citando ele. Ele fala, nós estamos usando certas palavras que vêm da literatura da neurociência, redefinindo essas palavras. E quando você faz isso, você muda todo o ecossistema científico. Ou seja, ele já estava prevendo algo, né, 80, 70 anos no futuro. Esses caras são muito visionários, né? É legal de falar isso aí, porque muita gente ainda acha, né, que a tal da inteligência artificial surgiu agora em 2022, cara, mas não é, entendeu? Não é. Então, existe até uma briga, né, entre quem que criou lá, 1943, né? Isso. Tem um japonês e tem uma briga ali entre eles. Tem um japonês e um americano, não é isso? Isso. O drama é que a literatura foi dominada, o número de citações, né, pelos artigos que vinham do MIT. Sim. Né, que e acabou sobrepondo as ideias que estavam surgindo em diferentes lugares. Mas os trabalhos originais, por isso que eu acho que é interessante. Por exemplo, hoje eu terminei de ler pela 4ª ou 5ª vez na minha carreira o livro do Weizenbaum, do Joseph Weizenbaum, né? A diferença, o título é como poder computacional e o poder da mente, comparando um com o outro, né?
O livro é dos anos 70. Mas ele conta toda a história desde os anos 40. E ele conta todas as brigas que ocorreram com o pessoal que achava que você podia só usar regras, né? Eu vivi... Regras lógicas, né? Regras lógicas, Isso. O simbolismo lógico. Isso. Eu, na realidade, quando eu comecei minha carreira, por incrível, ninguém sabe disso, acho que eu vou falar pela primeira vez, em 82, na Faculdade de Medicina, aprendendo Lisp e Prolog. Lisp. Que era a linguagem que o John McCarthy, que é o cara que criou o termo inteligência artificial, foi esse cara em 1956. Foi ele que... E curiosamente o Weizenbaum conta a história, que ele e o Shannon, o McCarthy e o Shannon, tinham chamado a área de cálculo automático. E o Pentágono falou, não me interessa, não tô nem aí. O Departamento de Defesa não tô nem aí. Quando eles mudaram o termo para inteligência artificial, eles ganharam dinheiro para fazer a conferência de Dartmouth. Ou seja, Congresso, o cara era o marqueteiro de primeiro, o John McCarthy, né? E o mais divertido, isso acho que ninguém no Brasil sabe, porque só mesmo você lendo esses livros antigos, os pais do McCarthy eram do Partido Comunista Americano. E o McCarthy flertou com o Partido Comunista durante a guerra. E depois ele se desiludiu, acho que na época, nos anos 50, né? Com a revelação do que aconteceu com Stalin e tal. E ele foi pro outro extremo. Pro outro lado. Ele passou de um extremo para o outro. Extremamente conservador do Partido Republicano. E o Joseph Weizenbaum conta 2 encontros que eles tiveram, 2 citações que ele usa, em que perguntaram para o John McCarthy, bom, a consciência é algo único do ser humano? Ele falou, não, o termostato é consciente. Aí o cara pergunta, mas como assim? Quais são os estados de consciência do termostato? Quente, frio, mais ou menos. É verdade, verdade. Ou seja, o cara literalmente acreditava, né? Um termostato. E o que o Weizenbaum fala, que é muito interessante, é que, por exemplo, o Herbert Simons ganhou o prêmio Nobel, né, de economia, mas o Minsky, que era um dos pais da AI lógica, de regras tipo if, then, né? Se faça isso. E eu vivi isso, porque eu fui para a Europa, a minha primeira viagem para a Europa, para a Holanda, quando eu tinha 25 anos, foi para aprender MUMPS, que era considerado a futuro da medicina. Era uma linguagem, né, que ia ser usada para fazer diagnósticos automáticos. E eu quase fui para Stanford trabalhar com o Shortleaf, Edward Shortleaf, que era um médico que propôs que você ia ter isso em 85, tá? 83, 85. Você ia ter esses sistemas na porta do pronto-socorro, que é o que estão tentando fazer agora, tá? O cara foi visionário mesmo. 83, Edward Shortleaf, não sei se ele foi aluno do Feigenbaum, mas eu tenho a sensação que eles tinham outro cara famoso lá de Stanford. Pois bem, ele tinha criado todo um sistema de medicina interna, com regras tipo, se o paciente tem dor no peito, considere a possibilidade de um infarto, né? E assim, milhares dessas. E o Minsky veio ao Brasil defender isso aqui, veio dar uma palestra aqui, defender essa visão, né? E hoje ninguém fala deles, porque as redes neurais... Quando veio as redes neurais aí acabou com esses porque caras, ele tinha acabado com a carreira do Rosenblatt, basicamente, né? Que foi o criador do Perceptor, a primeira rede neural artificial. O Minsky literalmente arrebentou com o cara e o cara não conseguiu mais dinheiro para financiar, né? Só que 40 anos depois, as redes neurais começaram a voltar e, evidentemente, em 2012, o Deep Learning ganhou a batalha. Mas o que é muito interessante e que pouca gente sabe é que toda a área, todos os fundadores da tal inteligência artificial, pelo menos americana, estavam absolutamente focados no que existia de ponta em neurociência. Então você não consegue tirar as duas coisas uma da outra. É que eles perceberam que era pra fazer, era o quê? Imitar o cérebro mesmo, né? Então, mas o que é muito interessante, esse é o final do livro do Joseph Weizenbaum, ele fala o seguinte, todos esses caras, McCarthy, Minsky, menos o von Neumann, tá? Todos esses caras achavam que o cérebro humano, ou o ser humano, é um processador de informação. Quando o Claude Shannon vem com a definição de informação de um canal ruidoso, né, e cria uma fórmula para medir isso, todos eles falam, ok, esse é o Holy Grail. Essa é a linguagem do cérebro humano, né? Aí o von Neumann vem e fala, não, vocês cruzaram a linha aqui. E o John Neumann é um gênio, né? É um dos maiores gênios do século passado. Ele fala o seguinte, a matemática é uma metalinguagem da mente, é uma linguagem secundária. Ela vem da linguagem primária, que é como o cérebro funciona. E para isso não tem matemática. Ou nós vamos ter que descobrir qual é, ou nós vamos ter que assumir humildemente que o que a gente chama de matemática aqui, né, entre eles, né, não é a linguagem primária do cérebro. E curiosamente, a semana passada, o Roger Penrose,
que é ganhador do Prêmio Nobel de Física, trabalhou com o Steve Hawking, né? Na teoria do buraco negro, né? Deu uma palestra e falou exatamente a mesma coisa. Ele não citou von Neumann, eu até achei estranho, mas ele usou quase que a citação verbatim. Né? E ou nós vamos precisar inventar uma nova física ou uma nova matemática para descrever como a mente humana funciona. E aí, modestamente, eu e o meu querido amigo Ronald Sicurel, 10 anos atrás, publicamos uma monografia dizendo que você não pode usar informação shannoniana para descrever como isso funciona. Nós que chamamos de informação godeliana, um outro tipo de informação. E para meu grande felicidade, o Penrose falou a mesma coisa. Ou seja, até os físicos estão chegando à conclusão que isso aqui é diferente. É um processador de informação de outra categoria. Mas isso aí é, né? Mas o que é bacana de ver, porque por um tempo a propaganda do AI chegou a convencer um monte de gente, inclusive cientistas, né? E nós estamos à beira de download ou upload coisas para o cérebro, né? Ouvindo aqui o senhor falar tão detalhadamente sobre a IA, dá a impressão, pelo menos para eu que sou leigo, que o que você está falando tem uma distância muito grande do que é a inteligência artificial hoje. Principalmente a inteligência artificial das Big Techs. Tem diferenças múltiplas, mas tem diferenças técnicas. As redes neurais hoje, você não... Eu trabalhei com redes neurais que tinham uma camada de input, uma camada escondida, hidden layer, e uma camada de output. Com mais ou menos 40, 50 elementos aqui. Os LLMs hoje funcionam com... múltiplas, centenas de milhares de camadas, com sei lá quantos hoje, bilhões de neurônios. Nós estamos falando de programas que rodam 1 trilhão de parâmetros, na ordem de centenas de bilhões a 1 trilhão de parâmetros. Ou seja, o que os caras que ganharam o prêmio Nobel, o cara que ganhou o prêmio Nobel de Física, que eu conheço há 40 anos, o Geoffrey Hinton, que esse é um louco de varrido, completamente varrido. Desenvolveu o backpropagation. O backpropagation, que é, como o meu amigo matemático fala, é matemática de high school, né? Os físicos ficaram loucos da vida. Mas ele teve a sacada, claro, né? Ele teve a visão. O que acontece é o seguinte, o que ele descobriu? Para mim, que entendo como o barato funciona do ponto de vista lógico, ele descobriu o método... Ninguém se ofenda com isso, os meus queridos parentes portugueses não se ofendam. Você lembra na escola quando o pessoal falava, tem um método de resolver isso, né? Operacional ótimo, e tem a bruta força, né? Sim. Resolver o barato é o método português, né? O que o Hinton percebeu, ele e os estudantes dele? Que se você ampliasse o número de dimensões, criasse um espaço hiperdimensional e fizesse um corte nesse espaço, você conseguia treinar esse barato para reconhecer qualquer padrão. É a bruta força. Você coloca um número exorbitante de parâmetros, né? E você corta esse espaço, é um espaço com bilhões de dimensões, você faz uma redução de dimensão e você tira no hiperespaço a solução de como você separa duas categorias, vamos dizer assim. Eles pegaram fotos, né, de cachorro e foto de gato, vamos dizer. É isso. Esse é o exemplo mesmo. Esse é o exemplo, e fizeram... Né? Então, o que aconteceu? Não é que houve um insight definitivo de como a mente funciona, do que é inteligência. Não, no caso dele não. Nada. Mas ele queria, eu acho que nem era a intenção dele. A intenção dele era resolver um problema prático. Eles queriam ganhar o torneio de imagens lá, que era todo mundo queria disputar e dava fama instantânea pro cara. E eles otimizaram a solução do problema. Todavia, o que acontece de 2012 para cá por isso que o título do meu livro chama-se Nem Inteligente, Nem Artificial. Essa é a frase que eu repito, essa frase do seu o tempo todo. Toda palestra que eu dou, hein? É verdade. Eu concordo, não é? É verdade. Eu agradeço a diferença. Eu falo, concordo com o Nicoleles, cara. Não é nem inteligente, nem artificial. Porque, primeiro, ninguém sabe o que é inteligência. É isso mesmo que eu falo, exatamente. É o que o von Neumann fala. O von Neumann fala, a palavra inteligência é não computável. Porque nós não conseguimos pôr uma fórmula, né? As pessoas acham que medir o IQ, o coeficiente de inteligência é uma... Não é. Porque é uma forma muito restrita, né, de elaboração. E essa medida de IQ tem toda uma história terrível ligada com a eugenia, preconceito racial, né? E foi introduzida na Stanford. Isso que é a coisa mais interessante. É o lugar onde, né, essa inteligência artificial brota, né, vem de um lugar onde a eugenia foi literalmente colocada dentro do currículo, que é a área de psicometria do começo do século XX, né? O pessoal acreditava que eles iam separar etnias, raças, medindo parâmetros, né? Como o QI, o que é um absurdo.
né? E todo mundo sabe disso. Mas o que é interessante, que o John von Neumann falou nos anos 50, e por isso que eu estou repetindo enfaticamente no meu novo livro isso, é que todos esses termos foram sequestrados, e mesmo a gente não tendo uma definição biológica do que é inteligência, a gente sabe que é um processo que surgiu durante o processo de seleção natural para otimizar as chances de sobrevivência. Envolve múltiplas aptidões cognitivas. É um envelope, e é uma propriedade da matéria orgânica. Exatamente, é isso aí. Entendeu? Então, e por que não é artificial? Porque envolve recursos naturais, né? Não é uma síntese. Não é um cara fazendo uma síntese de um novo produto ou de uma nova coisa. Ele basicamente é um preditor estatístico automático que usa o conhecimento disponível para fazer uma análise estatística. Claro. Né? É uma análise estatística. É uma análise estatística. Todos nós que estudamos análise multivariada, do ponto de vista conceitual, é isso, é Principal Component Analysis, Isso, eu falo pro pessoal, cara, o nome era pra ser estatística multivariada. Se isso. Fosse esse nome, ninguém ia pôr dinheiro, ninguém ia pôr dinheiro. Ninguém ia pôr dinheiro, já começa por aí. Começa por aí. Então, mas o que aconteceu? O que é muito interessante? Quando você olha nos fundadores da área, você vê o interesse genuíno, pelo menos dos caras parrudos, de tentar imitar. Isso. Mas todos eles, em algum momento da carreira, ou eu falo isso porque as pessoas não leem os papers originais mais do Turing, por exemplo. Sim. O Turing chega e fala, ele definiu o que é um fenômeno não computável. Ele criou a expressão não computável e falou, veja, quando nós não conseguimos prever quando um programa vai parar de rodar num computador. Esse foi o exemplo que ele criou, né? Aquele, você põe a fita no programa, você nunca vai conseguir prever matematicamente quando o programa para. E ele falou, esse é um problema não computável. Aí ele falou, como é que eu resolvo um problema não computável? Tá no trabalho dele. Eu chamo o oráculo. Quem é o oráculo? Um ser humano. Claude Shannon, quando ele fala de informação no trabalho clássico, ele fala, eu estou definindo informação do ponto de vista operacional de engenharia elétrica. Eu não estou, porque existiam outras definições de informação, de linguistas, de biólogos, né? Ele fala categoricamente, eu não estou propondo que essa é uma definição universal de informação. Tá? E o John von Neumann, que eu acabei de dizer, né? Dizendo, veja, nós não temos uma matemática disto aqui. Nós temos uma metalinguagem para tentar criar sentido no mundo, né? E o que eu acho bacana é que esses caras tinham curiosidade intelectual genuína. Nenhum deles ganhou dinheiro. Nenhum deles. Sim. Nenhum deles foi para criar uma startup, tá? Né? Não, deles era mesmo, era. Né? Então, a neurociência foi uma pedra... Ela está na fundação da área de inteligência artificial. E os neurocientistas, a maioria dos neurocientistas hoje nem sabe disso. Porque todos os caras que são citados, que foram usados, são os caras que não eram... São os caras que eram odiados na época, entendeu? É o que o Donald Hebb, eu chamo ele do